João, em relação ao trauma abdominal, quando a gente fala sobre trauma de abdômen, né? Quais são aquelas dicas que todo médico precisa saber quando tá resolvendo questões de prova, né? Eu acho que o trauma, por ser uma coisa muito prática, né? A gente acaba falando de prova e falando da vida também, né? Porque as coisas, elas são... Uma é o espelho da outra, né? Mas aquelas dicas, assim, bem focadas no DNA das questões sobre trauma de abdômen. O que é que ninguém pode definitivamente esquecer? Eu acho que o trauma de abdômen é o campeão de questão. Porque é o seguinte, no trauma de tórax, você faz um raio-x, uma tomografia do tórax, você está com toda a semiologia. No TCE, você faz uma tomografia, você está com toda a semiologia. Na pelve, você faz o raio-x, você está com toda a semiologia. Mas o abdômen não. Então, nós temos que pensar, primeira coisa, qual que é o grande problema do trauma abdominal no exame primário, lá no ABCDE, quando a vítima está instável? É o choque hipovolêmico. Então, se me for apresentado uma vítima com choque hipovolêmico, eu preciso pensar que o sangue ou ficou no meio externo, né, na rua, que eu faço uma brincadeira, sangramento externo, ou ele está em alguma cavidade, tórax, abdômen e pelve. Claro que a fratura de osso longo, ela pode consumir, pode chocar. Mas se eu tenho uma fratura de fêmur com o paciente chocado, mesmo assim, procure sangue no tórax, abdômen, pelve, pelo amor de Deus, que essa é uma pegadinha clássica. Então, se no item C eu estou hipotenso, eu vou procurar possibilidade de trauma abdominal. E esse paciente hipotenso que está com sangramento na cavidade peritoneal, normalmente nas questões, é a vítima de trauma contuso. Porque o que acontece? Como qualquer trauma, nós temos penetrantes e contusos. Penetrante de alta energia, ferimento de arma de fogo. Penetrante de baixa energia, ferimento de arma branca. E aí nós temos o trauma contuso. Trauma penetrante por arma de fogo, a regra é cirurgia, com raras exceções. Tem alguns autores que dizem, se o orifício de entrada e de saída tiver menos de 10 centímetros, tangencial, você pode expectar, desde que não esteja instável hemodinamicamente e não esteja com irritação peritoneal. Então, arma de fogo, pega e opera. Arma branca, se tiver evisceração, instabilidade hemodinâmica ou peritonite, opera. Então, evisceração, instabilidade hemodinâmica e sinais de irritação peritoneal. Lembra que ferimentos abdominais não só na parede anterior, tem o flanco e tem o posterior. E aí, o que mora o perigo da pegadinha é o seguinte. Às vezes é mostrado um paciente com ferimento de arma branca na parede anterior, sem evisceração, sem peritonite e sem instabilidade hemodinâmica. Estável. E aí o que você faz? Parede abdominal anterior, você põe o dedinho. Passou da aponeurose, opera. Agora o problema é no flanco e no dorso lombar, porque são muitos músculos. Se passou a primeira aponeurose, você não sabe se entrou na cavidade. E aliás, não precisa ter entrado na cavidade para causar lesão, porque tem o reto peritônio. Rim, a parte reto peritoneal do cólon, do duodeno e tal. Então se o ferimento for penetrante, não tiver evisceração, pode eviscerar por trás, não tiver peritonite, tiver estável, aí você pode fazer uma elucidação, porque se tiver peritonite, instabilidade e evisceração, você vai operar, mesmo no flanco ou no dorso. E aí você tem que usar a tomografia de triplo contraste. Essa tá na moda. O que é tomografia de triplo contraste para ferimentos posteriores e de flanco? Contraste oral, porque na hora que passar pelo duodeno, se der um furinho no duodeno posterior pro reto peritônio, vai mostrar. Retal, cólon, porque se tiver um furinho na face, reto peritoneal do cólon, ascendente ou descendente, ele vai mostrar. E venoso por quê? Vai mostrar cava, aorta, grandes vasos e a fase excretora das lesões renais. Lesão de ureter, enfim, bexiga. Então, esse é o trauma penetrante. No contuso, a coisa já fica um pouco mais chata. E aí a gente tem que pensar. O que acontece? Vamos dividir o trauma contuso em instável e estável hemodinamicamente. Contuso instável. O trauma é exclusivamente abdominal. Passou um carro em cima da barriga.
não vai fazer exame nenhum. Opera. Tá instável hemodinamicamente. Tá instável hemodinamicamente, mas teve a fratura de fêmur, teve a fratura pélvica, denei o tórax e saiu sangue. Então você não sabe se tem sangue na barriga. Então você tem que checar se tem sangue na barriga. Ultrassom FAST ou lavado peritoneal diagnóstico, que quase ninguém fala em lavado mais. Ultrassom FAST e tal, porque tá instável. Estável é diferente. Se ele tem dor abdominal, sinal de trauma, e ele tem estabilidade hemodinâmica, tomografia com contraste venoso. Vai mapear lesões de vísceras parenquimatosas, vai mostrar se tem pneu peritônio, etc. Mas se ele estiver estável hemodinamicamente e tiver sinais de irritação peritoneal, não precisa tomografia, pode operar. Essa palavra é mágica em prova. Irritação peritoneal é igual a laparotomia e a gente tem que ficar ciente disso. Agora, tem umas pegadinhas muito boas agora em prova. Instável hemodinamicamente, fez o lavado peritoneal, tem líquido na cavidade, eu faço uma brincadeira, o líquido não é Coca-Cola, é sangue, opera. Não precisa fazer lavado para saber se é sangue. Opera o doente. Mas o que as questões têm feito? Tem mostrado o enunciado desse tamanho, foi lá, deu uma má pro neto, não sei o quê, tudo para quê? Para te cansar. E aí ele mostra que estava instável e que fez lavado peritoneal. Na última linha ele falou assim, só que depois de 1000 ml de Ringer lactato, ele está com pressão 12/8 e pulso 80. Então ele estabilizou. Então mesmo com o lavado peritoneal positivo, faça a tomografia com contraste, porque ele pode ser um candidato a tratamento não operatório, que é aquela lesão de baço, fígado, que ele pode cicatrizar, o rim que pode cicatrizar normalmente, a tomografia ajuda a mapear. Não vou falar das classificações, porque senão vai ficar muito extenso, mas fica de olho nessa coisa do trauma e do candidato a tratamento não operatório. E tem a pegadinha maior de todas. Essa tá também muito legal. O que acontece? O paciente tem trauma abdominal, tá estável hemodinamicamente, teve uma dor e fez a tomografia. Tem líquido na cavidade. Só que não tem lesão de víscera parenquimatosa, do baço, do fígado e do rim. Também não tem pneu peritônio. Daí todo mundo, não vai operar, tratamento clínico, porque tá estável e tal. Só que ele não tem a lesão da víscera parenquimatosa que justifica o líquido. Então esse líquido ou é da vesícula biliar, ou é sangue do mesentério, ou é lesão do jejum no ilho, porque no jejum no ilho não tem gás como o cólon, então não faz pneu peritônio. Então, não tem lesão de víscera parenquimatosa, tá estável hemodinamicamente e com líquido na cavidade, vai lá e opera. Então, como é que chama? É a tendência das pegadinhas mais modernas. As outras estão aí, tudo na vala comum. Mas acho que é super importante, né, João? Acho que ficou brilhante, assim, as suas pontuações, porque é importante, na verdade, essas informações, por mais que o enunciado seja um bife, que nem a gente diz, né? É importante, na verdade, ver exatamente esse contexto. Como que tá agora, nesse momento da avaliação, né? Se tá estável, se não tá estável, né? Porque isso vai decidir a próxima conduta e ficar atento a esses, é o que a gente chama, na verdade, de conceitos matadores, né? Que são essas nuances ali, que são aquelas frasezinhas, aquelas palavras que você vai costurar no enunciado para poder chegar na resposta. O conceito matador me lembra muito daquele termo palavra-chave, né? Aquela chave da coisa que você precisa ter. Então, com essas dicas que eu dei, o que ficou claro? Nem todo instável hemodinamicamente com ultrassom FAST positivo é cirúrgico, porque ele pode ter melhorado. Então eu vou fazer tomografia. E nem todo estável hemodinamicamente com líquido na cavidade da tomografia é não operatório, que pode não ter a lesão de víscera parenquimatosa. Olha a esperteza dos examinadores. Eles estão abusando, estão deitando e rolando, só que já tá ficando manjado já. Mas a galera vai muito bem, assim, com essas dicas aí matou tudo. Acho que assim, trauma de abdômen tá liquidado aí, não tem como perder a questão. Muito bom. Nem todo instável hemodinamicamente com ultrassom FAST positivo é cirúrgico, porque ele pode ter melhorado. Então eu vou fazer tomografia.